pessoal. Ok, eu dou graças a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao irmão que Amém. convidou. Eu acho que é uma oportunidade para a gente conversar Amém. e somos realmente muito simples e não gostamos muito de elogios. Tudo que a gente faz é pela graça de Deus. Amém. E na verdade, nós queremos dizer que essa oportunidade para, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, é uma oportunidade que a gente nem contava. Yeah. Mas quero agradecer a todos os irmãos que estão ouvindo o nosso live para que possam também estar à vontade, Amém. fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que tiverem, a gente está disponível. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu antes de fazer isso, eu pedi permissão ao pastor, e eu, quando falava disso, falei isso com o evangelista Jorge Cardoso, e também falei isso um bocadinho com a minha esposa, e eu não queria expor isso, mas eu queria que vocês que estivessem aí, nunca fizemos isso em nenhuma live, mas eu gostaria que nós pudéssemos também. Eu vou disponibilizar aí o IBAN. Nunca fizemos isso, estamos a fazer isso, porque, conforme disse, eu acredito que é uma forma de homenagear. Você que pode abençoar, você pode mandar a tua oferta. Nós vamos disponibilizar aqui um IBAN. Você pode mandar, e nós teremos todo o prazer de entregar para o nosso pastor. Para podermos abençoar o nosso pastor, nós sabemos que o nosso pastor é o nosso patriarca em nós aqui no Lubito. Então você pode fazer uma contribuição simbólica, pode mandar. Eu disponibilizei aqui o IBAN. O IBAN estará fixo na live. Então você pode fazer isso, pode mandar. Depois pode deixar o comprovativo no off, e nós teremos todo o gosto em poder, aqui, depois, no final da nossa live, podermos abençoar o nosso pastor. Então, nós estamos praticamente prontos. Chame mais pessoas, partilhe a live, mande para mais pessoas, faça essa live chegar aonde nunca havia chegado, porque nós teremos aqui um momento muito agradável. Então, nós viemos falar aqui sobre vida ministerial, e nós não teríamos como falar sobre esse tema sem trazer o nosso pai de todos nós aqui, praticamente todos que estão na live. Então, viemos falar sobre esse tema e gostaríamos de ouvir o pastor, mas antes gostaríamos de saber um bocadinho mais sobre o pastor. Nós, praticamente, a história do pastor já é visível e quase todo mundo conhece o pastor, mas gostaríamos de saber mais o nome, casados, isso já sabemos, filhos, tempo de ministério, há quanto tempo, aonde começou. Gostaríamos de viajar um bocadinho na história do pastor Anás. Graças a Deus. Muito obrigado. A história do meu ministério, resumindo e talvez fazendo uma biografia, uma autobiografia, a minha história começa com a minha conversão. Eu converti em 1971, praticamente em 1971, em dezembro, eu converti na Igreja Cristã Evangélica de Luanda. Na altura estava a ser dirigida pelo pastor Marques da Silva, um português. E eu converti-me lá, na altura ainda era bebê. Em 71 converti, em 74 fui batizado nas águas. Em 76 eu fui batizado no Espírito Santo.
E depois de ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo começou a me orientar que eu deveria ir na minha terra, no Bailundo, Amém. fazer evangelização. E na altura, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na altura foi já em 75, quando os portugueses já começaram a ir para Portugal e outros a emigrar para outros países. E o pastor Marcos da Silva, na altura, o nosso pastor, ele vai para Canadá, emigra para Canadá, e ele me nomeia como crente já naquela altura, dinâmico, jovem ainda, me nomeia para ser responsável da igreja. Com quantos anos isso? Isso, praticamente 21 anos. 21 anos, não, 20 mesmo, 20 anos. E eu, quando fui nomeado como responsável da igreja cristã evangélica, nessa altura é ICA, então eu fiquei responsável da igreja. Os missionários foram e fiquei eu como responsável da igreja. Naquela altura, eu tomei responsabilidade da igreja, junto com o Carlos João, o Antônio João e um irmão também chamado Afonso. E lideramos a igreja. E quando fui batizado com o Espírito Santo me fala que eu tenho que ir no Bailundo. Me falou profundamente, mas você estás a evangelizar aqui em Luanda, estás a salvar muita gente aqui através do Evangelho e pregando Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, mas na tua terra há muita gente que vai para o inferno, principalmente a tua família. E eu senti aquilo profundamente. Eu disse, não, tenho que ir também evangelizar na minha terra. Em 76, quando o governo entra no AMBO e a UNITA recua, então o AMBO abre. E foi naquela altura que o Espírito Santo me batizou e me fala para ir no Bailundo. Eu vou para o Bailundo para evangelizar. Na verdade, foi um risco muito grande, porque é tempo de guerra e é tempo difícil, mas aquilo que o Espírito Santo me falou mais alto. Eu tinha que evangelizar, desci até no Ambo, fui até no Bailundo, comecei a evangelizar na minha aldeia e o evangelho pegou. Fiquei lá 3 anos. Em 78, então a guerra começa de novo no Bailundo. Já a UNITA começou a fazer guerrilha, começou a avançar até na nossa aldeia. Então nós todos ficamos espalhados, e os crentes recuaram tiveram que refugiar-se no Ambo, e eu tive que depois sair de lá também para Benguela, e eu venho para Benguela em 78, e quando chego em Benguela, aqui em Benguela, então comecei a trabalhar já com a igreja do Lubito. Na altura ainda Benguela só tinha um ministério, era o ministério da Caponte, do Lubito. Mas quando estava no Bailundo, era na ICA ainda? Ou já era na Assembleia de Deus? Quando estava no Bailundo, eu ainda era da ICA. Certo. Mas como no Bailundo já não tinha contato com a ICA, então ali mudo o contato para o Ambo, certo, que era a Assembleia de Deus do Ambo. certo. Mas a história é um pouco encoberto, porque
os irmãos que falam da ICA Sim. não conhecem bem a história da ICA. A ICA começou com o missionário Cartacho. Quer dizer que quando o Cartacho chega de Portugal, ele inicia uma igreja em Luanda e deixa a igreja de Luanda com o pastor Aço. O pastor Aço é um obreiro que ficou em Luanda. E o Cartacho avança para Benguela e para o Kwanza Sul. Certo. Quando o Cartacho avança para Benguela e para o Kwanza Sul e funda ali no Kwanza Sul a Assembleia de Deus, ele já deixou alguma igreja lá em Luanda, na rua Pedro Nunes, Certo. com o pastor Aço. Certo. Mas esse pastor Aço, depois, desliga-se da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus depois manda missionários em 1970, missionário Coias para Luanda, missionário Arganha para Gabela, missionário Costa para Wakukungu, missionário Eusébio para Usumbe e missionário João Sachiquela para o Ambo. Certo. E esses missionários, quando chegaram aqui, o missionário Coia, que chegou em Luanda, então fica no Maculuço e não faz contato com aquela igreja que o Cartacho deixou na rua Pedro Nunes. Certo. E o pastor Aço continua a igreja. Quer dizer, praticamente a igreja ficou com o inário da Assembleia de Deus, com a pregação da Assembleia de Deus, e ficou a Assembleia de Deus, mas no fundo não ligado à Assembleia de Deus. Okay. Então, arranjaram esse nome, ICA, Igreja Cristã Evangélica de Luanda. E quando essa Igreja Evangélica Cristã de Luanda, o pastor Marcos da Silva deixa, ele me nomeia como responsável, eu deixo, depois do o Espírito Santo me orientar para ir no Bailuno, eu deixo a igreja com o pastor, o cooperador na altura, o João Carlos e o Carlos João, e deixo com o Afonso, Certo. deixo também, e eu naquela altura, quando estive lá como responsável, eu recebo o pastor Davi Cos, que foi depois o presidente da Sociedade Bíblica. Sim. E agora, depois também foi para a Igreja Batista, depois também depois voltou na Assembleia de Deus, no tempo do Velho Panzo, ele volta, e agora está na Assembleia de Deus, é o nosso pastor. E o pastor Koch chegou na altura, em 75, como retornado, quer dizer, estava no Quênia. Sim. O pastor Koch vinha do Quênia, eu lhe recebi e ficou comigo a trabalhar na ICA, na Igreja Cristã Evangélica de Luanda. E na mesma altura também o pastor Otávio vem da Gabela, converte na ICA, na Igreja Cristã Evangélica de Luanda. Eu é que discipulei o pastor Otávio. O pastor Otávio, que era secretário-geral da AIA, eu é que discipulei e deixo o pastor Otávio lá. E quando eu vou para o Bailundo evangelizar, o pastor Otávio vai para Caluquembe, no seminário, Sim. no STE. Ele é formado no STE e é consagrado lá para ser pastor da ICA, da Igreja Cristã Evangélica de Luanda. E eu, já quando evangelizo no Bailundo, eu já não volto a contactar com Luanda, porque Luanda estava difícil naquele tempo de Luanda. Certo. Eu contacto o pastor Daniel no Ambo. Certo. E então eu entro a trabalhar com o pastor Daniel na Assembleia de Deus. Okay. E ali fiquei na Assembleia de Deus, porque o inário eu mesmo, naquela altura a gente queria trabalhar, estávamos com muita força como jovens. Certo. Fiquei logo na Assembleia de Deus. Certo. E quando acontece aquela guerrilha, aquele recuo, eu venho para Benguela. Venho para Benguela, fico no Lubito. E aqui no Lubito, eu, em 86,
Sim. 81 arranjo a miúda, a minha esposa na altura, caso em 83. Em 83 eu caso e em 86 eu fui consagrado a pastor. Único jovem que naquela altura foi consagrado diretamente a pastor. Certo. Então o pastor não chegou a ser diácono, Não, eu ser não passei nem diácono, nem evangelista, nem ancião. Eu fui diretamente obreiro obreiro para de pastor. cooperador para pastor. Ok. Yeah. Isso com quanto? Isso foi em 86. 1986. Junho, 3 anos depois de casado. já. 3 anos depois de casado, me consagraram como pastor, já diretamente como pastor presidente da Catumbela. Opa. Yeah. Então, fiquei já pastor da Catumbela. Mas na altura na Catumbela já existia, a igreja já estava lá. Já tinha uma igreja, mas tinha pouca gente, era 100 e tal pessoas. Na altura ainda. Era uma congregação só. Sim. Era uma congregação, pertencia no Lubito. Ok. Mas então criou-se condições para a Catumbela ter pastor. E a partir dali eu comecei a desenvolver a Catumbela, a organizar a Catumbela. A Catumbela cresceu de 100 e tal crente para 300, 500. E quando, então, em 86, colocado lá como pastor, 87, eu fico já em tempo integral. Saio, era trabalhador dos Correios, mas eu tive que deixar os Correios para ficar em tempo integral na igreja, 87. E fiquei já em tempo integral na igreja. E a igreja cresceu e começamos a trabalhar. Mas há coisas aqui que não interessa repetir, porque são coisas assim negativas. E eu não gosto muito de falar de coisas negativas. Houve a tal luta de poder na Catumbela, e eu saio como pastor presidente lá, entra outro pastor. Certo. Isso em que ano? Isso em Porque eu quando entrei na igreja, o pastor já não era pastor presidente. Já era pastor. Isso já em 2005. Ok. 2005 eu deixo de ser pastor lá, entra outro pastor. E ali, quer dizer, porque a minha vida ministerial começa em 86. Sim. Começa em 86. Na Catumbela. Na Catumbela mesmo. E é mesmo lá na Catumbela onde fomos consagrados. Começa em 86, eu fui consagrado a pastor. E ali eu divido o meu ministério em duas etapas. Uma etapa como pastor presidente da igreja, porque depois, como pastor presidente da igreja, eu fui nomeado também como presbítero provincial. Era presbítero provincial durante 8 anos, aqui na província de Benguela. E depois de 8 anos, eu deixo de ser, em 2005, deixo de ser presbítero provincial e deixo de ser também pastor presidente da Catumbela. Tudo cai de uma Tudo cai assim. Aquilo foi uma queda horrível. E eu traz coisa, traz AVC. E mata. E tem muitos irmãos que morreram por causa disso. Opa. Mas Deus me deu a graça. Aquilo é graça. Deixo de ser presbítero provincial, deixo de ser pastor presidente. E eu pergunto a Deus. Eu disse, Deus, agora, eu era pastor presidente, já não sou. Eu era presbítero, já não sou. Agora Deus me fala o que eu vou fazer. E Deus me diz assim, pastor Anás, o teu ministério agora vai ser mistério. Eu não entendi, mas o meu ministério vai ser mistério. Vai ser mistério.
E o mistério começa agora. Mas, filho, aquilo aí, o Espírito Santo me falou profundamente. Mistério, mistério, mistério. Eu não entendi o que é mistério. Mas a Bíblia, eu leio a Bíblia e começo a ler o versículo que fala do mistério. Sim. É Colossenses 1, 26. A Bíblia diz que o mistério que antigamente estava escondido nos profetas, nesses últimos dias, Deus revelou aos seus santos. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu comecei a entender que há diferença entre ministério e mistério. Amém. Porque ministério é serviço, Certo. mas mistério é revelação. Ministério é trabalho, mas mistério é segredo. No mistério, Deus fala-nos. Amém. Mas no ministério a gente trabalha para Deus. E há momentos que você tem que aprender a ouvir Deus e não só fazer o que Deus te manda fazer. Porque quando você não ouve Deus, há momentos que você quer trabalhar para Deus, mas você está numa guerra horrível que você não entende o trabalho que você está fazendo para Deus. E é por isso que há muita gente, quando ele é pastor, e lhe falam que você, a partir de hoje, deixou de ser pastor, essa pessoa morreu. Você lhe matou. Sim. Há pessoas que não conseguem deixar o mistério, morre. O ministério, se lhe tiram, ele morre. Mas eu passei uma revelação que, para mim, me tiraram tudo. Me tiraram a igreja, me tiraram o ministério, me tiraram até os bens. Mas eu não morri. Deus me disse que o teu ministério agora vai ser mistério. Vai ser mistério. E o que eu entendi? Eu entendi que mistério, quer dizer, é quando no ministério você trabalha para Deus, mas no mistério Deus trabalha para você. Amém. No mistério você tem graça. Amém. Porque há muita gente que acha que o ministério é cansativo, e é cansativo mesmo. Sim, sim. O mistério é trabalho, é serviço, e é preciso transpirar, e é preciso trabalhar com muito esforço, mas o mistério é graça. O mistério não cansa. Amém. Porque o mistério é quando você reconhece que quem faz o trabalho é Deus. E eu aprendi a partir dali, eu depois fiquei decepcionado com todos os crentes, porque os crentes todos me abandonaram. E os meus colegas me abandonaram. Eu fiquei transtornado, eu comecei a ficar mais afim. Não dava mais para confiar em ninguém. E Deus me diz assim, a partir de agora, você tem que aprender a depender de mim. E eu aprendi agora a depender só de Deus. Eu dependia muito das pessoas. Mas agora eu comecei a entender que eu tenho que depender de Deus. Amém. Porque é por isso que a Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O homem te decepciona, mas Deus nunca te decepciona. Aprendi a depender de Deus, aprendi não só fazer ministério, mas entrar no mistério. Amém. E no mistério, ali comecei a fazer missões.
Então eu perguntei a Deus, agora já não sou pastor, já não tenho igreja, o que eu vou fazer? Deus disse, olha, prega. E eu tive uma visão, a visão que Deus me deu sobre o problema que eu tive. Deus me diz assim, pastor Anás, leia Atos dos Apóstolos 6. E eu comecei a ler. Aquela história dos apóstolos. Os apóstolos depois começaram a ver que tinham escolhido diáconos, e os diáconos eram para servir as mesas, a servir os necessitados. E começou a haver murmuração entre os judeus e os gentios. Porque uns serviam mal, os outros recebiam, os outros não recebiam. E o assunto foi até no ministério. O ministério, os apóstolos reuniram e oraram. Deus disse, olha, a partir de agora, vocês como apóstolos, escolhei entre vós 7 varões, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação. E esses homens, diáconos, é que vão servir as mesas. Certo. Vocês, apóstolos, ficam agora no ministério da palavra e de oração. Eu acabei de ler aquele texto bíblico e Deus me falou assim, pastor, a partir de agora, o teu trabalho não é mais liderança. O teu trabalho não é mais pensar no dinheiro. O teu trabalho não é mais administração. O teu trabalho agora é ministrar a palavra e oração. E comecei a ministrar. E Deus me colocou logo um projeto na minha mente, que a partir de agora eu tenho que girar o país todo. Eu comecei a girar todas as províncias. Eu não tinha mais, eu não estava a ver mais a igreja a nível local, estava a ver a igreja a nível nacional, internacional, mundial. Deus disse, gira, prega. Eu comecei a pregar. A primeiro mesmo foi aqui no Lubito, na Nova Jerusalém. Depois fui no Bié, depois fui no Lubango, depois fui na Santa Clara, depois fui no Uíge, no Soio, depois fui nas Lundas, depois fui em Malande, depois... girei todo o país. Todo o país. Hoje, se você pergunta, algumas pessoas não me lembro, mas eu já girei todo o país. Já preguei em todas as províncias. E isso para cumprir a missão de pregar a palavra. A missão de ministrar a palavra e a oração. Eu prego, oro para os doentes, prego, oro para os novos convertidos. Prego. É sempre a pregação, vai sempre acompanhada com a oração. E essa foi uma etapa que me marcou. Marcou bastante. Antes de nós continuarmos, deixa-me só reforçar aqui. Lembrar aí, pessoal, que o IBAN está aí disponível na tela. Você pode fazer a sua contribuição. Mande para nós, para podermos abençoar aqui o nosso pastor. Então, fique aí ligado, mande-nos a sua contribuição para podermos assim dar continuidade e termos tempo de qualidade. Então, faça aí a tua transferência, o IBAN está aí disponível para abençoarmos aqui o nosso pastor, reverendo pastor Anás. Então, nós vamos continuar. Sim, pastor, tenha a bondade. Sim. Às vezes tem que fazer lembrar para depois os irmãos não ficarem distraídos. Exatamente. Certo. Graças a Deus. Então, isso marcou-me bastante. Mas depois disso, eu acabei por girar pregando todo o país, Sim. todas as províncias. E depois de fazer isso, o Ministério de Benguela me chama. Sim. Inclusive até o Ministério da Catombela. Certo. Me chamam e disseram, pastor, a partir de... nós estamos a ver que o pastor está viajando muito.
pastor está a viajar muito e é só pregar. Eu disse, opa, é a visão que Deus me deu. Yeah. Que agora já não tenho igreja, agora eu tenho que pregar. Yeah. E na visão Deus me falou que prega a sua palavra. Então quando me reuniram comigo e disseram, não, pastor, vamos te dar igreja. Assim você depois vai ficar velho, depois fica... E eu não estou preocupado com a velhice, porque a velhice para mim não é preocupação. E eu, para mim, tá mais preocupado é fazer alguma coisa para Deus. Amém. Amém. Agora, quando eu ficar velho, Deus sabe. Amém. Porque você não pode se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Amém. Sabe lá se Deus vai fazer um milagre e você é transladado. Sim. Então eu não estou muito preocupado com a velhice. Estou preocupado a fazer aquilo que Deus orienta. Amém. E quando Deus me orientou, prega a palavra. Você agora fica só no ministério da palavra e da oração. Eu comecei a fazer isso. E preguei. Girei todas as províncias, as pessoas começaram a preocupar-se. Pá, você tá viajando muito. E até alguém me perguntou, mas pastor, você está a viajar como? Quem está a pagar as passagens? Eu disse, não sei. Eu só sei que todas as províncias que eu fui, nunca paguei. Amém. Nunca paguei. E há pessoas que até que me pagam passagem que eu não conheço. Sim. E você vai numa igreja, você te dão mais do que passagem, porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. E eu aprendi assim a depender de Deus. Porque eu não gosto das promessas. As promessas já me fizeram muitas promessas, mas as promessas muitas vezes prometem às pessoas, mas não cumprem. Certo. Mas depender de Deus é melhor. Amém. Do que depender das promessas dos homens. E eu aprendi isso, depender mesmo de Deus. E não estou muito preocupado. E as pessoas me perguntavam, mas quem está a pagar as passagens? Eu disse, olha, Deus sabe. Amém. E é por isso que o ministério que eu abri agora no Cuba chama-se Jeová Jireh. Jeová Jireh quer dizer, Deus proverá. E para mim, Deus proverá. E não é aquilo que Deus vai fazer, nós às vezes nem sabemos, nem conhecemos, porque Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de prodígio. Então, às vezes o que Deus vai fazer nós não sabemos. Nos preocupamos com uma coisa que Deus já fez. Certo. E então, o que eu aprendi? Aprendi a depender de Deus. E quando me chamaram, não, você vai ficar velho e depois na velhice como é que fica? Você não tem igreja? Eu disse, Deus sabe. Amém. Mas depois me convenceram, me deram uma congregação no São Pedro. Sim. São Pedro, eu trabalhei e tive que trabalhar no São Pedro. Aquilo já estava a desenvolver para ser congregação. Depois a ideia era sair de congregação para centro, depois de centro para ministério, porque eu já era pastor presidente. Sim. Eu era pastor presidente honorário. Sim. Era membro honorário do Conselho Presbiteral e pastor presidente honorário. E o pastor que me substituiu, ele disse, olha, pastor, você como já era pastor presidente, essa igreja que o pastor está a liderar, se crescer, vai ser ministério. Mas, de repente, há uma outra etapa que Deus coloca na minha vida. Vem o representante legal. E o representante legal me nomeia para uma missão mais distante da Catombela. Ele me nomeia para ir para o Cuba. E o representante legal disse que não. Deus me falou que a única pessoa que tem que ir no Cuba é o pastor Ana. Naquela altura, as pessoas até questionaram, mas como é que o pastor Ana já velho
Ainda estão lhe mandando no Mais Cuba. no Cuba. Eles deviam mandar lá um novo. Eu disse a ela, eu vou no Cuba. Não é porque quero ir no Cuba. Porque a minha idade não daria para ir mais no Cuba. Mas eu sempre na Bíblia aprendi a obedecer. Se o representante legal me nomeou para ir no Cuba, eu só vou lá por obediência. Sim. E fui no Cuba. Hoje estou a trabalhar no Cuba, obediente ao nosso representante legal. E a igreja realmente tem tido problemas, porque no terreno não é aquilo que a gente pensava, né? Porque hoje há crentes que lutam, hoje há crentes que querem liderar, mesmo que não tem chamada, mas querem liderar. É. E então há muita luta nas igrejas. E essa luta, eu costumo dizer assim, quando você quer ser pastor, você para ser pastor não precisa lutar. Eu, quando fui consagrado a pastor, eu não lutei. Eu me chamaram. É surpresa, assim mesmo. Na altura ainda, eu nem sabia se ia ser consagrado a pastor. Disseram lá, você vai ser pastor da Catumbé. Surpresa. Nem contava, Sim. nem previa. Mas hoje não, as pessoas, não sei se é o tempo de luta, é o tempo de guerra, que as pessoas lutam para ser pastor. Não precisa lutar. Sim. Deus, quando dá um ministério, ele não dá assim com luta, porque Deus é soberano. Se alguém é chamado por Deus para ser pastor, não precisa lutar. Custa ou custar, acontece o que acontecer, doa quem doer. Se Deus te chamou para pastor, você vai ser pastor. Vai. Porque Deus é que Deus trabalha através do ministério e através do mistério. Certo, certo. E no mistério ninguém vai entender, porque o mistério é segredo. Oculto. Nossos olhos não veem. Não, o jovem não entende o mistério. Yeah. Eles só estão com os olhos fitos no ministério, mas não estão a entender o mistério. Yeah. O mistério é Deus que faz, é Deus que trabalha, é Deus que chama, é Deus que levanta, é Deus que unge, é Deus que envia, é Deus que usa, é Deus a fazer. Sim. No mistério é Deus que faz. E ali eu aprendi muita coisa. Isso marcou muito a minha vida. O mistério marcou muito a minha vida. E hoje estou aqui, graças a Deus. Ainda continuo. A minha vida continua a ser mistério. É mistério. Certo. Graças a Deus. Mesmo com essa dinâmica das pessoas. Lembrar que você pode fazer a sua contribuição. Eu acabei de atualizar agora. Alguns irmãos aqui estavam a solicitar. Acabei de atualizar. Você pode fazer a sua comparticipação para essa live, para abençoar aqui o nosso pastor Anás, mandando aqui nesse comprovativo que está fixo no comprovativo. O comprovativo podem mandar no número que acabei de deixar agora. Você pode fazer a sua transferência. Mande para nós, vamos abençoar aqui o nosso patriarca, e você pode fazer parte assim dessa live para continuarmos então a ter um momento super, super abençoado. Então não deixe de mandar a sua transferência, mande para nós podermos então fazer aqui
uma surpresa para o nosso querido pastor. Então, pastor, por acaso, à medida que o pastor estava a falar, eu fui me lembrando da história de Davi, que quando Deus decidiu ungir Davi, o próprio Davi não sabia. E até o profeta Samuel queria cometer um erro, porque Exatamente. estava acostumado com as circunstâncias. Naquele tempo, não. Para ser um rei, tem que ser um rei de estatura, tem que ser um rei com físico, com porte. E quando ele chegou na casa do pai de Davi, ele queria ungir até quem Deus não queria. Yeah. Então, mas quando Davi foi ungido, Davi já era rei. Já. Mas ele sabia que tinha um rei, mas ele já era rei. Ele poderia lutar, poderia fazer confusão, mas ele não o fez. Não. Yeah, não fez, porque ele sabia que quem estava realmente lhe preparar. E Saul morreu, nem Davi nem exerceu influências Para morrer. para Davi morrer. Agora, nós, os jovens, às vezes, não. Queremos empurrar mesmo o mais velho. Até faz oração, Deus leva. Yeah. Queremos empurrar, não, já está velho. Esse mais velho tem que ir já, tem que... o tempo dele acabou, mas não. Precisamos realmente aprender com Davi. Davi soube esperar, no tempo certo, ele foi para ser rei. E esse problema continua, né? Até os dias de hoje. Nós hoje queremos o ministério para agora. Não sei o que é que nós temos visto. Yeah. E é muito complicado. É muito complicado. Na verdade, olhando para esse princípio, nós precisamos mudar a nossa forma de olhar. E o pastor recebe o ministério. Lá a igreja do Cubal faz parte de que ministério? É um ministério à parte? Não, é ministério mesmo. Quer dizer, faz parte. A província de Benguela agora tem 10 ministérios. Certo. Ministério Sinai, Ministério Betel, Ministério Belém, Ministério Hermon, Ministério Canaã, Ministério Nova Jerusalém, Ministério de Nazaré, Ministério Desafio Jovem e Ministério Desafio Jovem, depois Ministério Jeová Jireh, que certo. É o Cuba. Certo. Só que Jeová Jireh é um ministério missão. Certo. Não é como outros ministérios, certo. Porque Jeová Jireh é um ministério já só criado certo. para manter realmente o Cuba a crescer. Mas nós temos tido dificuldade por causa mesmo dessas tais falhas. Sim. Que a igreja tem, porque lá tem a forma como a igreja se criou lá, não tem lá crentes permanentes. Os crentes que estão lá são crentes imigrantes. Sim. Vão, saem. Agora precisamos evangelizar realmente os crentes nativos, certo. Para a igreja crescer, porque os crentes, se não permanecem, são crentes imigrantes, cria muitas falhas Sim. No crescimento. Certo. Mas a igreja está estável. Desde que eu fui lá, já consagramos um evangelista e uma diaconisa. E estamos a preparar outros obreiros que possivelmente quando tiverem requisitos depois vamos consagrar. E dependendo de Deus, a igreja vai crescer. Amém. E qual é, ainda mesmo o pastor com essa responsabilidade no ministério, o pastor continua a atender aquele chamado que foi feito lá em 2005 de ir para outras cidades, outras províncias. Exatamente. Eu continuo a cumprir a visão que Deus me deu de missões. E até porque, por isso é que eu agora, mesmo tomando conta da igreja Ministério Jeová Jireh no Cuba,
Ainda mesmo assim, tenho alguns domingos que eu tenho que atender os convites. Certo. Por exemplo, eu vou um domingo sim, um domingo não. Um domingo vou no Cuba, o outro domingo atendo convite das igrejas que me convidam. Portanto, continuo a fazer missão Amém. e continuo a liderar a igreja do Cuba. E é porque também já a própria igreja do Cuba também não tem dinheiro para pagar as passagens todos os domingos. Certo. Então, os domingos que a igreja paga, vou lá. Domingo que a igreja não tem dinheiro, então vou atender o convite Certo. nas outras igrejas que Certo. me convidam. Então, por exemplo, eu vou no Cuba no dia da ceia, que Sim. tem que dar ceia. Por exemplo, esteve lá o domingo Sim, passado. estive lá domingo. Agora, esse domingo já vou atender o convite. Sim. E eu vou fazer missão. E o próximo domingo, o terceiro, vou no Cuba. E o quarto atendo o convite, o primeiro vou no Cuba. O pastor agora tá mesmo com quantos anos agora? 73. 73 anos. 73. O pastor, quando é que se vê parar de fazer a missão? Não, eu não vou parar. Não vou parar. Vai depender de Deus. Amém. Porque eu prometi trabalhar para Deus até a morte. Trabalho para Deus até a morte. Agora, eu só vou parar quando eu ver que não consigo mais pregar. Amém. Se eu ver que não tenho mais força para pregar, aí vou parar. Eu também não sou fanático, não vou falar que eu não tenho mais palavra para dar e vou só esforçar. Isso é como quem está a comer laranja. Laranja já quando não tem mais sumo, Sim. espremeu tudo, não sai mais sumo, bota fora, já não é laranja. Então eu acho que enquanto Deus ainda nos der mensagem, nos der palavra para a gente pregar, nós vamos pregar. Quando a gente ver que já não temos força, não temos mais capacidade, já não temos energia, aí a gente, porque também não vai ficar só boneco a pregar, não. Tem que ter força. Certo. E eu, mesmo com 73 anos, ainda prego, ainda grito, ainda tenho força para dar alguma energia para as pessoas, porque e eu gosto às vezes mesmo pregar fora do púlpito, porque no púlpito às vezes a gente sente muita vaidade, mas a gente às vezes sai do púlpito, prega. Quer dizer, com púlpito, sem púlpito, a gente prega. Amém. Graças a Deus. Lembrar que, muito obrigado. Estamos a receber já, tem alguns irmãos que mandaram alguns comprovativos aí no WhatsApp. Então você pode continuar a mandar para abençoarmos aqui o nosso pastor. Não saia dessa live sem poder abençoar aqui o nosso pastor. Vamos honrar, a Bíblia nos ensina a honrar aqueles que realmente têm ministrado a palavra do Senhor. Então faça isso, tem aí o IBAN está aí fixo, mande para nós e nós faremos questão, então assim que o valor estiver disponível, faremos questão de fazer chegar aqui ao nosso querido pastor Anás. Para você que só agora se liga à nossa live, nós estamos a falar sobre vida ministerial, estamos a falar aqui com a pessoa que tem direito e legitimidade de falar. Não sei se temos mais alguém aqui na nossa província, na idade do pastor, que ainda continua a pregar. O pastor ainda se sente jovem, assim, por exemplo, agora. Porque nós vemos a dinâmica, eu que conheço o pastor há muitos anos, a dinâmica do pastor praticamente não mudou. Eu me lembro que vi aí uma pregação há pouco tempo, onde o pastor ainda fez o quadro. Então, o pastor ainda, porque ainda é inacreditável a energia que o pastor tem. É inacreditável. É aquilo que o pastor disse, às vezes a pessoa quando está muito no púlpito também sente-se assim,
com vaidade, mas é inacreditável mesmo a energia que o pastor tem no púlpito e que transmite também para as pessoas. Então, qual é o segredo? Porque nós vemos sempre o pastor quase na mesma dimensão e permanece aí. O pastor sente-se jovem ainda. Bem, eu acho que não tem explicação. E eu já disse que é graça, Amém. é graça. Porque a graça, quando a pessoa tem graça, você não fica cansado. A graça renova. A graça é tipo alguém que está no óleo, no azeite. Certo. Quer dizer, o azeite faz você brilhar, faz você ter energia. E você veja, por exemplo, o joelho, Sim. o joelho só se move por causa do óleo. Amém. Se aqui faltar o óleo, ficar seco, Sim. o joelho já não move, dói. Sim. Mas se tiver o óleo, e o óleo espiritual é o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é realmente o óleo que nos faz mover, que nos faz mexer. E a gente consegue fazer o 4, consegue saltar, consegue gritar. Isso é o Espírito Santo. O dia que a gente ficar seco sem o Espírito Santo, já não tem suco, já não tem óleo, já não tem azeite, já não tem. Quer dizer, é na verdade. E Yeah. lembrar mais uma vez, não se canse, amado irmão. O IBAN está aí. Nós queremos sair nessa live abençoando. Nós queremos controlar aqui. Vamos incentivar, né? Vamos incentivar, vamos continuar a incentivar. Transfira aí alguma coisa. O IBAN está aí no via Buy Direto. Mande o comprovativo para nós e nós faremos questão de fazer chegar aqui ao nosso querido pastor. Então, o IBAN está ali. Irmão Evangelista, liga mais tarde, estou aqui na entrevista. Yeah. Então, faça isso, Sim. faça isso. Queremos sair daqui abençoando grandemente o nosso querido reverendo pastor Anás. E algo que a mim, assim, chama muito a minha atenção. O pastor tem 33 anos, está com o número de filhos, já não me lembro, mas sei que o Colino está aqui. Colino, saudações aí para você. O pastor tem seis filhos. Seis filhos, é isso mesmo. Seis filhos. Algo que chama. Não, pastor, esteja à vontade. Algo que chama muito a minha atenção é que todos os filhos do pastor estão encaminhados, posso assim dizer. Quando falamos de filhos encaminhados, estamos a falar de filhos que conheceram a palavra do Senhor. Nós estamos hoje no mês das crianças. Queríamos tentar entender, por parte do pastor, qual é o segredo. Porque nós hoje temos, para mim, em termos de referência, nós podemos colocar aqui o pastor Anás. Nós temos o Corino a servir, temos a Loide a servir, temos o Gemuel a servir, temos a Mana Ivone a servir, temos o Davias a servir lá no Brasil. Acho que só não conheço um, parece. O Adiel? Sim, o Adiel. Conheço, também o Adiel, está no sim. Quilamba O Adiel está em Luanda também a servir. Todos a servirem na obra do Senhor. Então, quais foram as ferramentas? Porque hoje, o cenário que nós vemos dos pastores, sem criar aqui, tirar privilégio, é que nós temos pastores com filhos praticamente não seguindo as pedaladas do pai ou não estando no mesmo ministério que o pai. Mas nós não vemos esse cenário com o pastor Anás. Nós hoje vemos filhos, todos tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, estão na palavra, até hoje permanecem firmes, permanecem trabalhando. Então, qual é o segredo para que isso aconteça até os dias de hoje? Graças a Deus, eu acredito que também isso é graça. Também é graça, mas eu sempre sempre acreditei que Deus nos dá graça, mas há coisas que Deus já orientou que nós temos que fazer.
Porque eu não acredito que alguns filhos não andam na igreja porque o pai não fez nada. Sim. Muitas vezes o pai faz alguma coisa, mas falta também aquela graça de Deus para as pessoas, os filhos se manterem como crente na igreja. Mas eu tive essa graça. Deus me deu essa graça de ter todos os filhos na palavra, na igreja. Mas também foi o fruto de muito trabalho, porque eu tinha sempre cultos domésticos. E os cultos domésticos foi uma forma de colocar e como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que deve andar. Sim. Enquanto é criança. E eu aproveitei mesmo todos os meus filhos quando nasceram. Eles tinham que ter todos os dias culto doméstico, orar com eles, cantar com eles e ler a palavra de Deus com eles. Tinha cultos domésticos por todos os filhos. Uns até ficaram aborrecidos porque depois não queriam mais fazer culto doméstico e eu fui muito duro com os meus filhos. Eu, por exemplo, não aceitava que eu estou aí no culto, o filho está assistindo televisão, assistir novela, isso aí, eu fecho o televisor. Se você não vai no culto, você também não vai ver novela. E ali, quer dizer, foi duro, mas consegui realmente ajudar os filhos a aprender. Aprenderam, porque isso é de criança. E o ensino tem que ser incutado quando a pessoa ainda é criança. Porque agora, assim já grande, eu não ia mais conseguir. Mas pronto, isso tudo depende da graça de Deus, porque há pais mesmo que têm filhos que não estão na igreja, mas primeiro ficaram na igreja, depois caíram. Mas quando Deus dá graça e a gente vê a graça, e a gente ora para que essa graça se mantenha na nossa vida. Deus sempre continua a operar, continua a dar orientação, continua a ensinar. Os nossos filhos mantêm-se na palavra, temem a Deus. E isso é uma bênção não só para a família, mas é bênção também para a igreja e é bênção também para a sociedade. Graças a Deus. Eu pelo menos, o meu sentimento quanto a esse respeito é, 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 é de satisfação, né? Por exemplo, o pastor consegue sentir isso, sente-se realizado nesse contexto, principalmente dos filhos, né? Vendo assim os filhos praticamente encaminhados. Qual é o sentimento que o pastor tem? O sentimento de dever cumprido e que até aqui o pastor fez o trabalho de casa. Qual é o sentimento que isso proporciona? Porque para nós, eu em particular, para mim é motivo de orgulho. É uma família de se inspirar, porque não é fácil. Porque hoje ter uma vida equilibrada, onde não deixar. Porque nós temos o pastor Anás, aonde o ministério está lá, né? O ministério está lá, o ministério conseguiu crescer, mas também os filhos foram encaminhados. Esse equilíbrio, eu acredito que é muito difícil, mas o pastor conseguiu chegar até lá. Como é que o pastor se sente olhando assim, apreciando esse contexto? Quer dizer, eu me sinto muito feliz, muito feliz. Amém. Eu queria ter mais, queria ter mais. Mais filhos? Não, queria mais do que isso. Amém. Porque eu já discuti uma vez com a minha filha
eu disse, olha, eu queria ter os filhos todos na igreja onde eu estou. Mas não queria assim que os filhos estivessem espalhados, uns na Nova Jerusalém, outros no Sinai, outros... Quer dizer, queria como os outros, né? Sim, Os sim. outros têm os filhos na igreja onde ele está. Sim. Mas eu acho que Deus é que sabe. Nós às vezes, nós não podemos exigir a Deus aquilo que não é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é assim, que o importante para mim é que eles, lá nas igrejas onde estão, eles continuem crentes e oro que eles continuem a trabalhar para Deus, a servir ao Senhor. Mesmo, embora eu queria que estivessem a trabalhar comigo, porque a minha ansiedade, o meu desejo era que todos os filhos trabalhassem comigo na mesma igreja. Sim. Porque isso também dá muita vantagem e muito estímulo. Certo. Porque é isso que eu queria, mas Deus não quer assim. Quem somos nós para Alguma coisa de Deus, sim. contra Deus? Quem somos? Não, nós temos que aceitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer que os nossos filhos, o importante é que eles são crentes, estão a servir a Deus, Sim. embora noutros ministérios, não no meu ministério onde eu estou, mas noutros ministérios, o importante é que eles estão a servir a Deus e são crentes. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça de fazer a transferência. Vamos continuar a insistir. Manda aí, o IBAN está aí disponível. Nós temos aí muita gente. Temos aí muita gente. Não dá para saudar todo mundo, mas temos aqui muitos irmãos a deixarem as suas saudações. Estamos aí, o IBAN está disponível. Mande aí a sua contribuição para abençoar aqui o ministério do nosso querido pastor Anás, que é o nosso patriarca. Mande para nós o número. O telefone está aí disponível para você poder mandar o comprovativo e abençoar aqui esse momento agradável que nós estamos a ter aqui juntos na presença do Senhor. E hoje o pastor tem trabalhado no Cubal, né? Eu acredito que tem sido uma jornada um bocadinho, são quase 100 e tal quilômetros, tá? Essa dinâmica é mesmo uma dinâmica difícil. Eu gostaria de saber assim, qual é a apreciação hoje, né, que o pastor faz da igreja. Quando falo da igreja, me refiro mesmo à igreja em que o pastor faz parte no cômbito geral da ADP na província de Benguela. Qual é a apreciação que o pastor faz? Bem, eu acho que eu faço uma apreciação muito diferente. Quer dizer, eu tenho uma história na Assembleia de Deus que, se calhar, tenho a graça de ser um dos primeiros pastores aqui na província. Nesse dado momento, todos os pastores que estão na Assembleia de Deus encontraram o pastor Anás. Eu tenho um outro que já está mais antigo que o pastor Anás. Não, nesse momento, todos me encontraram. Neste momento, o único pastor que eu encontrei não tem. O único pastor que eu comecei com ele, até foi consagrado, já eu, no Lubito, foi o Velho Chaga. O Velho Chaga foi o primeiro pastor que nós encontramos ainda como ancião. Agora, a partir dali, os primeiros pastores mesmo sou eu, o Prata e o Velho Chaga. Depois do Prata, o Velho Chaga e eu, é quando começou a surgir outros pastores. Depois surgiu o Armando, o presbítero agora atual na província, o pastor Armando. E depois surgiu o pastor Sassoma.
E a partir dali, essa é a segunda leva. Depois vem outra leva dos outros pastores Certo. e veio surgindo outras consagrações até hoje. Sim. Mas os primeiros pastores mesmo é o Velho Chaga, sou eu e o Prata. Sim, voltando na pergunta, qual é a apreciação? Porque eu creio que sendo o primeiro pastor, o pastor sonhou com a igreja, em ver a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus num lugar, né, ou numa posição. Será que esse sonho foi concretizado hoje? Como é que o pastor vê a igreja hoje? Bem, eu vejo a igreja, quer dizer, a igreja hoje, a minha grande preocupação é a liderança, porque eu, eu não gosto, eu não quero acusar ninguém, mas quem está como líder colocado por Deus, ele sabe que é Deus que me colocou como líder. E quem lutou também sabe que ele lutou para ser líder. E eu, na minha ótica, o pastor não tem que lutar. O pastor não tem que lutar, o pastor tem que ser colocado por Deus. Sim. E eu converso com muita gente balizado nessa matéria e alguns meus amigos que temos conversado sobre isso. E eu consigo entender que o problema, os nossos problemas nas igrejas são as lideranças. Yeah. Os crentes nunca têm problema. Sim. Os crentes são levados, são carregados, os crentes são metidos na fofoca, são metidos na murmuração, são metidos a fazer algo, o A e o B, por causa dos líderes. Os líderes é que estragam os crentes. E os líderes têm que ter a certeza de que Deus lhe colocou. Sim. Todo líder que não é Deus que lhe colocou, esse vai arranjar problema. Porque o líder que é Deus que lhe colocou não tem medo, não tem receio, não luta, não bate ninguém, não empurra ninguém. Ele é colocado por Deus, ele sabe que Deus, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é soberano. Sim. Se ele quer que eu fique pastor, podem odiar, podem lutar, eu vou continuar a ser pastor. Yeah. Conforme aconteceu, né? Ninguém. E nós temos essa certeza, porque por isso é que, para mim, nós tínhamos que ter a certeza. Qualquer líder, qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer ancião, diácono, tem que ter a certeza que é a vontade de Deus ele exercer o ministério. Não precisa. E se é a vontade de Deus, ele não precisa lutar. Não precisa lutar. Aquilo é como uma corrente de água, vai, Flui corre, naturalmente. flui naturalmente. Yeah. E é isso que costumo dizer, que um pregador, porque tem pregadores que transpiram para pregar, e tem pregadores que não transpiram, ficam inspirados. Certo. Porque transpiração é uma coisa, inspiração é outra coisa. Quando você pensa que, como está a transpirar, assim você é bom pregador, você não é. Yeah. O bom pregador não é aquele que transpira, é aquele que inspira. Certo. É aquele que é inspirado e inspira os outros. Certo, certo. É. Yeah. É verdade. Yeah. Então, nós temos muitos líderes e isso está a nos criar muitos problemas. Que não dá para acreditar que é Deus que lhe colocou. Yeah. Não dá para acreditar. Porque quem é colocado por Deus, ele tem características, tem marcas.
ele é honesto, é fiel, é justo. Ele não luta, não briga com ninguém, não aborrece, não insulta. Yeah. Ele tem característica, porque ele depende de Deus. Sim, sim. Yeah. Então, quando a gente vê numa igreja cheia de lutas, eu estou contente. Eu já costumo dizer que na minha concepção evangélica, o que eu entendo do evangelho é que no evangelho não se luta, no evangelho não se bate, o evangelho é paz, é justiça e alegria no espírito. Isso é que é o evangelho. É o reino de Deus. Sim. Porque a igreja não é o reino das pessoas, é o reino de Deus. Exatamente. Se a gente pensar que a igreja é o nosso reino, estamos errados. Sim. A igreja é o reino de Deus. E há pessoas que lutam, tipo, é o reino dele. Yeah. A igreja não é o reino de ninguém. Yeah. A igreja é o reino de Deus. A igreja é colocado aqui na terra para representar Deus lá no céu. Exatamente. É embaixada de Deus aqui na terra. Certo. Nós temos que representar Deus. E quando nós não representamos bem Deus, isso é como um embaixador de um país. Se ele lá não está fazendo nada para representar o país dele, então o presidente lhe tira lá. Sim. Ele lhe exonera, vai lá outro embaixador, porque o embaixador tem que representar o país onde ele saiu. Yeah. Então, o céu e a terra. O céu é onde está Deus. Deus. Sim. Deus nos mandou aqui na terra para a gente o representar. Certo. E se a gente não representa Deus aqui, vamos representar quem? Não dá. E então, um dia Deus vai nos exonerar, estamos exonerados. Porque representamos mal a Deus. E Deus quer os bons embaixadores, Amém. os bons representantes. E quem representa a Deus, ele tem que estar na vontade de Deus, tem que estar na autoridade de Deus, tem que ter poder de Deus, tem que ter graça de Deus, tem que ter misericórdia de Deus e tem que depender de Deus. Amém. Tem que depender de Deus. Graças a Deus. Essa live está a ser muito boa, mas o nosso tempo aqui, pastor, o nosso tempo voa. O nosso tempo voa e o pastor, quando estávamos a caminho daqui, o pastor chegou agora de viagem e para nós desejar também tecer aqui nossos votos de profundos agradecimentos por esse tempo. Mas uma das melhores formas de agradecer é você cumprir aí com a tua parte, nós cumprimos, então mande-nos aí a sua contribuição, nós disponibilizamos aqui o IBAN, você pode fazer transferência, pode mandar o comprovativo para nós no nosso número do WhatsApp 942-515155, mande para nós e vamos então fazer chegar essa honra aqui ao nosso pastor. Não saia dessa live, essa é uma live, é a primeira vez que o pastor praticamente está numa live, só assim, uma entrevista a dois. Sim, Um podcast. Sou filho para poder tirar o pai de casa. É a primeira vez que eu venho aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Certo. Então, pastor, nós na verdade estamos aqui já um bocadinho acima do tempo e também entendemos que o pastor tem outras coisas para fazer. Algumas considerações finais antes de nós ficarmos. Principalmente, eu acho que nós, os jovens, precisamos muito ser aconselhados. Eu particularmente pude reter muita coisa e que poderão servir-nos para a vida toda. Então, um conselho para nós, os jovens, principalmente que estamos no ministério, que fazemos parte de um ministério, para jovens que querem entrar num ministério, um conselho para nós. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, porque, na verdade, é uma entrevista que nós falamos muita coisa, mas
Ainda tem muita coisa para falar. Não. Então, o pastor está já a confirmar aqui, podemos fazer a parte 2, né? Numa outra oportunidade. Não, e quer dizer, aliás, não, há muita coisa para falar no outro sentido, né? Sim. Mas eu queria dizer se que estou sempre disponível. Amém. Estou sempre disponível. Você, tanto os ouvintes como o filho, tem o meu número do telefone. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou sempre disponível. Eu até... Há jovens que costumam me perguntar assim, pastor, há um jovem que veio ter comigo e diz assim, pastor, eu quero ser pregador como o senhor. E eu disse, não, isso não depende de mim. Isso depende mesmo de você e Deus. Mas a única coisa que eu te aconselho é que, se você quer ser pregador, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz pregador. Certo. Por quê? Porque há muita gente até que já foram para a escola bíblica, já foram para a faculdade, mas não, a mensagem dele não está ungida com o Espírito Santo. E isso significa quê? Porque há coisas... É como uma comida que você compra, mas você precisa temperar. Sim. E o maior tempero é o Espírito Santo. O maior tempero daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, é o Espírito Santo. Então, eu costumo sempre dizer que o jovem deve procurar ficar ungidos, ficar cheios do Espírito Santo, ficar dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo, viver no Espírito Santo, caminhar no Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo, nadar no Espírito Santo. E o Espírito Santo é tudo. É um maior amigo, maior companheiro, maior conselheiro. Amém. E então o Espírito Santo é mais que aquilo que nós podemos aconselhar os jovens. Queremos jovens ungidos, jovens batizados, jovens cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude, jovens que realmente... Porque eu estava... Eu, quando era jovem ainda, estava a pensar que ungido é só aquele que está consagrado. Certo. Eu estava a pensar que os ungidos são os consagrados, que estão no púlpito. Certo. São os pastores, os evangelistas, os anciãos e os diáconos que já foram e já lhes impuseram as mãos, estão consagrados. Eu estava a pensar assim, mas afinal, o ungido não é só o consagrado. E, aliás, já temos notado mesmo que tem consagrados que já não são ungidos. Porque o ungido é aquele que está cheio do Espírito Santo. Certo. O Espírito Santo transborda na vida dele. É ungido. Certo. A unção é o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, toda pessoa que está cheia do Espírito Santo está ungida. Não é a pessoa que está consagrada, porque há pessoas que pensam que ungido é só o consagrado. Certo. Aliás, pensamos assim logicamente, porque também no nosso estatuto diz que ninguém pode ser consagrado se não for batizado no Espírito Santo. Então a gente pensa que aquele que está ungido está consagrado e aquele que está consagrado está ungido. Certo. Mas o que tem acontecido é que é o contrário. Muita gente está a ser consagrado sem batismo do Espírito Santo. E aí a gente, quando pensa que o ungido é o consagrado, a gente vai encontrar aqueles que foram consagrados, mas não estão batizados com o Espírito Santo. Certo. E isso é um erro técnico. É um erro, é uma falha. Mas aconselho todos nós, todos os jovens pregadores, devem buscar o batismo do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Continuamos a receber aqui alguns irmãos a mandarem aqui os seus comprovativos.
faça o mesmo, mande para nós no 942-515155, mande para nós. Queremos abençoar aqui o nosso patriarca, o pastor mais antigo da Assembleia de Deus. Esse é um peso muito grande para o pastor. Bem, eu acho que mais antigo da Assembleia de Deus, não. Mais antigo na província. Mais antigo na Só- província. só Sim, sim, porque- na província de Na Benguela. província de Na Benguela, província de exatamente. Porque ainda tem outras províncias que têm pastores mais antigos. Sim. Mas mais velho que o pastor Anás, É. pregar na dimensão do pastor Anás. Aqui eu acredito que a nível nacional, não sei se alguém tem aí a nível nacional uma referência que assim a nível nacional, acho que nós não temos. Não sei se temos. Com essa força, com essa garra, com essa força de vontade, conforme o pastor já explicou que o segredo é tudo a graça do Senhor, é muito difícil. É muito É graça. Então, pastor, quer deixar aqui as saudações? Muito obrigado. Eu quero saudar a todos que nos ouvem. Deus abençoe vocês. Ficamos muito felizes e Amém. muito alegres porque é uma oportunidade também para a gente expressar a nossa gratidão Amém. e o nosso amor para com vocês. E Deus vos abençoe. E se Deus quiser, nós voltaremos ainda em antena para Amém. Amém. conversar. Muito Amém. obrigado. Amém. Era só isso. Graças a Deus. Então, ficou aqui a nossa bênção do nosso querido pastor. Então, continue aí ligado. Nós vamos terminar a live, mas não se esqueça de fazer aí. Ainda vamos a tempo de você mandar a tua transferência. Mande-nos o comprovativo no nosso WhatsApp. Ou pode não mandar, amanhã vamos fazer questão de confirmar. Mas não saia dessa live sem abençoar aqui o nosso patriarca. Então, muito obrigado. Continue aí ligado ao nosso canal, ou com Sapela no YouTube, ou com Sapela no TikTok, Ricardo Chimbua no nosso Instagram e Ricardo Chimbua aqui no Facebook. Então, até já. É muito difícil sair dessa live, porque foi uma honra muito grande. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Está garantido aqui, o pastor confirmou. Teremos uma outra oportunidade para ter mais um tempo. Tem muitas coisas que nós precisamos falar. Se fosse possível, nós faríamos um contrato com o pastor que semanalmente teria que vir para aqui, até porque o pastor é de casa, mas infelizmente não dá. Então, continue ligado. Deus abençoe. Vamos terminar a nossa live. Não se esqueça de mandar o seu comprovativo. E estamos juntos na presença do Senhor Jesus. Obrigado.